Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja reinando na sua casa, nesta manhã, juntamente com a sua família. Que você possa ter um dia abençoado. É o que mais o Senhor quer, que nós sejamos uma família abençoada, uma família próspera, uma família que tenha saúde, que tenha vida. Mas o que mais importante que o Senhor quer de nós é que nós conheçamos a palavra dele. E nessa manhã eu quero falar com você algo que está escrito no Evangelho de João, o capítulo 3, de 1 a 4, conta a história de um homem muito rico que morava em Israel. E este homem era membro do Sinédrio, ele era um homem de status naquela cidade, muito conhecido. E o que aconteceu com aquele homem? Ele conhecia as leis de Deus, as leis que Moisés tinha escrito, mas ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, ele ouvia contar que Jesus estava fazendo milagre, que Jesus estava curando, que Jesus estava ressuscitando morto, que Jesus estava expulsando o demônio. Aí ele começou a imaginar, falou assim, gente, este homem só pode que veio do céu, porque ninguém aqui na terra tem este poder para fazer o que ele está fazendo. Eu preciso de ir procurar este homem. E ele foi. Só que o mais importante que eu quero dizer, que esta mensagem tem por título Os Dois Encontros. Por que eu estou falando dois encontros? Porque o primeiro encontro é desse homem rico que foi procurar Jesus. E o outro encontro, que se encontra também no Evangelho de João, capítulo 4, conta do encontro da samaritana. Mas não foi a samaritana que foi encontrar Jesus, foi Jesus que foi encontrar com ela. Então a diferença é esta. Porque Nicodemos, como ele era muito rico, membro do Sinédrio, conhecido de todo mundo, ele ficou com vergonha de procurar Jesus de dia. Aí ele foi à noite. Sempre é assim. Sempre as pessoas, quando quer fazer alguma coisa escondido, eles procuram à noite. E ele foi. Chegando lá, com certeza, ele bateu na porta, né, onde Jesus morava, porque Jesus morava numa casa. E Jesus recebeu ele. E ele logo já foi fazendo uma pergunta para Jesus. O que ele precisava de fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? Isso todas as pessoas precisam de ficar sabendo esta história, porque é através desta história que as pessoas vão entender o que é nascer de novo. Jesus não procurou rodeio para falar com Nicodemos. Jesus foi direto à resposta dele. E a pergunta, ele respondeu, assim, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então aí, Nicodemos ficou pensando assim, o que é que Jesus está falando comigo? Aí ele fez uma pergunta, mas por acaso eu posso entrar, voltar, um homem velho, porque ele já tinha os seus 40 anos, que ele era membro do Sinédrio, um homem velho voltar a nascer de novo. Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus foi explicar a ele o lado que ele ainda não entendia. Ele sabia de um nascimento nascido de uma mulher. Ele conhecia isso aí, mas ele não conhecia o nascimento nascido do Espírito. Porque o homem, para ser salvo, ele precisa nascer duas vezes. O primeiro nascimento é o da mãe. A mãe engravida, passa os 9 meses e a criança nasce. Só que essa criança já nasce em pecado. Porque a Bíblia diz que através do pecado de Adão, veio o pecado para toda a humanidade. E todos pecaram. E separado, destituído estão da glória do Senhor. Então, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. E só através do nascimento espiritual,
da palavra de Deus, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que sem Jesus ele não entra no céu. Por isso que Jesus diz aquele versículo, né, está escrito também em João, verso 14, o capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos de conhecer essa palavra, aonde fala sobre nascer de novo. Aí Jesus começou a explicar para ele. O nascimento de novo é o dia que você reconhece que você é um pecador e precisa do perdão de Deus. Aí vem o arrependimento. Aquilo que você fazia antes, você não vai ter coragem mais de fazer. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus que entrou dentro de você, através de uma confissão, convidando o Senhor Jesus para entrar no seu coração e ser o Salvador e o Senhor da sua vida. Desse dia em diante, quem te dirige é o Senhor através do Espírito Santo de Deus. Então Nicodemo, naquela noite, quando ele ouviu toda a história que Jesus começou a falar com ele, para você nascer da água do Espírito, você tem que nascer do Espírito Santo, da palavra de Deus, de mim. Eu sou, né? Como ele vai falar com a mulher samaritana no segundo encontro. Então ali foi um diálogo muito bonito. E eu creio que daquele momento em diante, Nicodemo nasceu de novo. Vamos entrar um pouco na história da mulher samaritana, que se encontra no Evangelho de João, o capítulo 4, do versículo 3 em diante. O mais importante, vocês ouviram aí que Nicodemos procurou Jesus. Só que aqui está contando que Jesus lá ia, saindo de uma cidade para outra, e lá ia para Galileia, eles tinham que passar em Samaria. Sempre cortava a volta, eles passavam por outro caminho. Sabe por quê? Eles não podiam comunicar com os samaritanos. Mas como Jesus era Deus, todo mundo sabe que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. O Espírito Santo conduziu Jesus lá para a cidade de Sicar. E ali naquela cidade tinha um poço, uma fonte. E Jesus, cansado da viagem, juntamente com os discípulos, Jesus chegou perto daquele poço, sentou, os discípulos saíram, foram lá na cidade comprar alimento, eles estavam com fome. A hora era uma hora muito escaldante, o sol estava muito quente, porque era um momento que é a única hora que as mulheres prostitutas poderiam ir naquela fonte buscar água, era aquele horário, porque os horários frescos era das mulheres que era de família, mulheres boas. Agora vocês pensam bem a diferença. Nicodemos era rico, Nicodemos era famoso, Nicodemos era membro do Sinédrio, Nicodemos liderava grupos, ensinava eles. Já cá em Sicar, a mulher era o quê? Discriminada. Por isso que ela precisava de ir lá meio-dia, na hora que o sol estava mais quente. Mas Jesus sabia que aquela mulher ia chegar ali. Então, o que ele fez? Ele sentou e ficou ali. Com pouco vem aquela mulher. Aquela mulher veio caminhando com um cântaro, né, que era a vasilha que eles pegavam água para levar para casa. Chegou ali, colocou aquele cântaro no chão. Jesus está olhando aquela mulher. Pegou o balde, né, que tinha que enfiar dentro do poço para tirar água. E quando ela começou a tirar aquela água, e ela calada, não falava nada. Vocês viram que o encontro de Nicodemos com Jesus, Nicodemos chegou e falou. Ela não, ela ficou calada. Aí Jesus conduziu a palavra a ela e falou. Pediu, né? Fez um pedido para ela. Dá-me um pouco desta água para mim beber. Sabe o que aquela mulher fez na hora? Ela levou um susto, ela ficou chocada. Por quê?
Porque que a mulher pensou assim, gente, eu sou samaritana. Este homem é judeu, só que ela não sabia que era Jesus, até aí, né? E ele, além de não poder conversar comigo, ainda me fazer um pedido, me pedir um favor estranho. Aí ela falou assim, começaram ali um diálogo entre ele com ela. Quando ele pediu, ela falou assim, como você me pede água, sabendo que eu sou uma samaritana e você é judeu? Nós não podemos comunicar. Aí sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, ó, eu tenho uma água totalmente diferente desta. Se você me beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Aquilo interessou tanto aquela mulher, porque ela pensou naquela hora assim, gente, aqui eu tenho que vir todos os dias, neste horário quente, carregando esse cântaro. E se este homem me der mesmo desta água e não precisar de eu voltar aqui, que bom que vai ser. Só que até aí ela não estava entendendo bem ainda, porque ainda não tinha entrado, né? Aquela palavra não tinha entrado ainda dentro do coração dela. E ele continuou ali, explicando para ela. E ela começou a dialogar com ele. Ela falou assim, mas como o senhor vai me dar água? O poço é fundo e o senhor não tem vasilha para tirar? Aí quando ele falou assim, ó, você está enganada. Esta água que eu vou te dar é como ele falasse assim, não precisa de vasilha, não precisa do poço, porque o poço sou eu, a vasilha sou eu. Aí ela, quando naquela hora assim, ela ficou pensando, né? Ele falou, porque se você beber desta água, você nunca mais vai ter sede. Ela sentiu um desejo tão grande, uma sede tão grande daquela água, que ela até esqueceu daquela água que ela estava tirando. E interessou naquela conversa. Quando ele começou a expressar muito bem, ela falou, então me dá desta água. Quando ela falou assim, já houve um choque. Que Jesus falou com ela assim, tudo bem, eu te dou. Mas vai primeiro buscar o seu marido? Chocou mais ainda, que ela pensou assim, meu Deus, esse homem está sabendo da minha vida? Está me oferecendo uma água que eu nunca bebi. Agora manda eu buscar meu marido? Eu não tenho marido. Quando ela respondeu para ele que não tinha marido, sabe o que ele falou? Falou assim, disseste bem, porque você já teve 5 maridos. E o que você tem hoje não é seu. Na hora que Jesus falou isso com ela pensou assim, esse homem é profeta. Pensou não, que está escrito, né? Esse homem é profeta, está sabendo coisa da minha vida. Eu preciso de conhecer ele mais. E aquele diálogo ali foi tão maravilhoso, tão santo, tão puro, que foi o momento que aquela mulher nasceu de novo. Ela recebeu a palavra, ela recebeu a água viva. Vocês já imaginaram? Aí o que ela fez? Falou assim, eu vou então buscar meu marido, mas não só ele. Eu vou buscar todos que quiserem. Porque Jesus veio para todos, por isso a palavra de Deus diz, em João capítulo 3, o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ela saiu. Ela deixou o seu cântaro, ela não pensou mais em água, ela não teve sede daquela água, daquele poço mais. E ela foi embora para ficar. Chegou lá, ela com certeza saiu de casa em casa. Senhor, eu acho que quem eu encontrei é totalmente, só pode ser o Filho de Deus, porque o nosso Deus aqui nunca revelou para mim o que ele revelou. E eu queria que vocês fossem lá para conhecer ele. Aí ela saiu falando, e aquele povo já começou também a sentir sede. Aquela sede que ela tinha e recebeu de Jesus, ela sentiu o desejo de passar aquela água para outras pessoas. Nós também precisamos de ter este desejo daquilo que está dentro de nós, que o Senhor Jesus já colocou dentro de nós, expressar isso para outros. Quantas pessoas estão morrendo de sede da palavra de Deus?
Às vezes uns porque não sabe ler. Outros está recebendo uma palavra que não é a palavra que Jesus ensinou. E outros, às vezes, estão partindo para a eternidade sem saber nada. Nós que conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos responsáveis, como aquela mulher samaritana fez, de sairmos da nossa casa. Se nós agora estamos nessa pandemia de não poder ir de casa em casa, vamos passar um versículo no celular, vamos escrever, vamos fazer algo, gente. Tem algo que Deus quer que nós façamos. Se Deus prendeu nós em casa, mas a nossa boca está aberta, a nossa mente está aberta para nós semear essa semente para onde tiver de ir. Vamos tomar uma decisão de fazer aquilo que Jesus mandou fazer e o que aquela mulher fez. E quando ela começou a falar com aquele povo ali naquela cidade, saíram todo mundo para encontrar Jesus. Quando eles chegaram lá na beira do poço, os discípulos já estavam ali com Jesus, porque eles viram Jesus conversando com a mulher antes dela sair. E eles ficaram até assim um pouco questionando, mas não falaram nada não. Que ele estava conversando com a mulher, principalmente samaritana. Então aqueles homens de Sicar chegou ali. E Jesus continuou esse discurso que ele já tinha falado com a mulher. A mulher estava ali presente também. Aí ele mesmo, esse homem mesmo que falou comigo. E vocês também precisam de ouvir ele, vocês também precisam de crer. Aí quando ela falou assim, sabe o que aconteceu? Eu achei muito importante. Que ele falou assim, agora nós não vamos só crer porque você falou, não. Mas agora nós estamos ouvindo ele mesmo falar. Você já imaginou? Uma pessoa, quando ele nasce de novo, é assim que ele faz. Ele passa a entender aquilo que está escrito na palavra, aquilo que Jesus fala conosco cada dia. Então, eles interessaram tanto de saber aquela história que Jesus já estava contando, que eles convidaram Jesus para ficar 2 dias com eles. E Jesus ficou. E toda aquela cidade recebeu a palavra. Eu creio que todos podem ter crido, mas às vezes algum incrédulo não, né? Porque acontece isso até hoje. E foi o grande avivamento que houve ali em Sicar e em Samaria. E que nós possamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Então vocês viram aí o assunto dos 2 encontros? O encontro de Nicodemos com Jesus e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Houve essa diferença, porque a mulher samaritana foi buscar uma água e recebeu outra água, que era Jesus. Agora, Nicodemos foi buscar o que precisava de fazer para ser salvo. E a diferença é que ele era rico e ela era pobre. Ela era discriminada e ele não. E a diferença é que a mulher samaritana continuou pregando a palavra e o Nicodemos não. Ficou calado, guardou só para ele. Quantas pessoas faz isso? É salvo e não testemunha nem aquilo que Jesus fez na vida dele. Nicodemos só aparece aqui no dia que ele encontrou com Jesus. No dia que ele estava lá no meio das autoridades, que as autoridades estavam condenando Jesus, ele sentiu assim aquele, não sei se é remorso, né? Mas ele viu que ele conhecia a lei e falou assim, por acaso pode condenar um inocente sem testemunha? A segunda vez que ele apareceu. E sabe qual outra vez que ele apareceu? No sepultamento de Jesus, porque foi ele quem sepultou Jesus. E foi lá na casa de Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Enrolou o corpo de Jesus num lençol e enterrou numa rocha que era dele. Então isso tudo é para cumprir a palavra de Deus. Então, não vão ser um discípulo só para enterrar Jesus, não. Vamos ser um discípulo para falar como aquela mulher falou e toda aquela cidade foi salva. Que Deus esteja te abençoando em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, a salvação e a pregação da palavra do dia que você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você seja uma pessoa que proclama o reino de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.